Bendito seja o nome daquele que tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, glória a Deus. Diz assim, sabe, a palavra de Deus: amados, peço-vos como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais da concupiscência carnais, que combate contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vêm, que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é o Rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tampei a boca a ignorância dos homens insensatos, como livre e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória seria, ou seja, será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem, sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçavam, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Porque ele, como as ovelhas desgarradas, mas agora tende voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Louvado seja Deus. Uma palavra, sabe, para esmiuçar, sabe, e fazer entender, aleluia, os que andam aí na vontade e nos deleite e seus desejos carnais. Sabe, a Escritura nos ensina, aqui no capítulo 2 de 1 Pedro, sobre a questão de algumas exortações para a igreja do Senhor. Porque, sabe, ela começa a nos ensinar e nos fazer entender
que nós, quando estamos na fé do Filho de Deus, nós somos estrangeiros neste mundo. Somos de pátrias diferentes. Não somos, sabe, compatíveis com algumas ferramentas que são colocadas em nossas mãos. Sabe, o crente ele não rouba. O crente ele não engana. O crente ele não usa de trapaça. A Bíblia ensina sobre isto. Ela fala de sinceridade. Ela te chama para uma realidade verdadeira, dizendo que você agora é um peregrino nesta terra. Você é uma pessoa que agora não se identifica mais com costume, com cultura e com modismo deste mundo. Algumas coisas vai te aborrecer. Algumas coisas vai te incomodar. Mas não vai entrar em você, porque tu é crente. Você agora é peregrino. Você é de outro mundo. Você não pertence mais a essa terra. Quando a Bíblia fala, amados, peço-vos como peregrino e forasteiro, que vos abstenhais da concupiscência carnais, que combate contra a alma. Você vê que alguns desejos desse mundo, ele vai lutar contra a tua alma. Porque a tua alma, ela deseja a natureza de Deus. A sua alma, ela quer a essência de Deus sobre ela. Mas as influências, a contaminação, sabe, deste mundo, ela vai te querer trazer desejo para perturbar e destruir a sua alma. É o que diz a Bíblia. Ela vai combater, sabe, com o que você tem mais precioso, que é a sua alma, o seu intelecto, o seu raciocínio, a sua razão. Então agora a Bíblia chama, sabe, a responsabilidade para cada credor da palavra, para cada crente, a importância de ele, sabe, abandonar práticas que perturbam a tua alma. Prática que faz você olhar para trás. Prática que faz você ficar congelado no tempo. Sabe, ela te chama a responsabilidade para você viver uma vida, sabe, no padrão de Deus. E o padrão de Deus é este: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observe. Você vê que a Escritura exige, faz uma exigência daqueles que andam na luz, daqueles que têm a sua palavra, de apresentar boas obras. Você não tem saída, crente. Você que aceitou Jesus, você que recebeu este nome na tua vida, você não tem saída, sabe? Você precisa andar, sabe, na contramão deste mundo. Aleluia. Alguém pode dar um glória aí? Aleluia.
Ele está amando. Você que está me ouvindo aí pode, aleluia, glorificar a Deus. Porque, olha, o mundo, ele vai te fazer você olhar ao contrário. Ele não vai querer que você olhe para a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que você tem que ter um viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores. O que é malfeitores? Malfeitores é uma pessoa que comete homicídio, que comete, aleluia, sabe, furto, que comete, sabe, coisas desagradáveis, não somente a Deus, mas à sociedade em si, onde ele convive. Aí de ver a pessoa, te ver como um malfeitor, aleluia, ela vai te ver como uma pessoa de paz. Uma pessoa, sabe, de, aleluia, de esperança. Porque ela vai glorificar a Deus pelas obras que tu apresenta. Pelo aquilo que tu pratica. Sabe, talvez é curioso quando você está fazendo a obra de Deus e alguém está te atacando, sabe? É curioso quando você está, sabe, anunciando o reino e você vê alguém te atacando. É curioso isso. É muito curioso porque a Bíblia nos ensina, sabe, que nós temos que andar nas pesadas de Cristo. 2 Pedro diz que nós temos que estar sujeito, sabe, às ordenanças humanas por amor ao Senhor. Temos que estar, sabe, aí bem ciente que nós não estamos nem no lado A e no lado B. Nós estamos com o Senhor. A briga, né, entre A e B, aleluia, ela não traz resultado para a igreja. O resultado que vem para a igreja é quando nós, aleluia, olhamos para o Senhor. Porque a briga entre A e B, aleluia, é humana. Não vai trazer benefício para o crente. Por isso que a Bíblia te ensina que você tem que estar sujeito, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor. Aleluia. E muitas pessoas estão, aleluia, sabe, fazendo ao contrário. Elas estão, sabe, de alguma forma, se deixando, aleluia, levar pela carne, pelo sentimento enganoso que o coração produz, como diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Que enganoso mais do que todas as coisas é o coração. Você tem que ter cuidado quando você for tomar uma decisão em relação a qualquer assunto, porque, sabe, a Bíblia manda a gente ser obediente a toda a autoridade. Aleluia. Sabe, autoridade é aquele que tem o poder sobre uma área onde você vive. Porque os governadores, como Coelho, enviado para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tampeia a boca da ignorância dos homens insensatos. Aleluia. Quando nós, sabe, andamos dentro da nossa jurisdição de fé, de obediência, nós confundimos até aqueles que se acham inteligentes. Porque algumas pessoas chegam até a falar, mas não é bem assim não. Você não pode ficar também só sofrendo, apanhando, não. Deus sabe. São alguns argumentos que as pessoas falam para escapar daquilo que vem sobre ela por permissão de Deus. Quando você está sendo muito atacado, quando você está sendo muito, sabe, desprezado, quando você está sendo, sabe, muito deixado de lado, com certeza vem propósito de Deus aí na tua vida. Aleluia. Vem alguma coisa aí de Deus.
vai se cumprir alguma vontade de Deus na tua vida. Aleluia. Porque nada vem por acaso na vida do crente, na vida dos que obedecem a sua palavra. Aleluia. Você não vê o nosso exemplo agora? Nós estamos aqui, ó, falando do amor de Deus, pregando a palavra de Deus para os que querem ouvir, para os que estão atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Porque não é o ouro, não é a prata, nem o bronze que vai te salvar, mas é a fé em nome de Jesus Cristo, pela palavra. E a palavra exige obediência. A palavra exige que estejamos sujeitos às autoridades. A palavra exige que você esteja, aleluia, sabe, praticando boas obras e não más obras. Quantas pessoas aí estão praticando obras que estão trazendo para si mesmo condenação? Se você não respeitar, você não vai ser respeitado. Se você não pagar, você vai ser cobrado. E se você não se humilhar, você vai ser envergonhado. Então a Bíblia continua falando em 1 Pedro, capítulo 2, ali no versículo 16 e 17, como livre e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai a paternidade, temei a Deus, honrai o rei. Oh, palavra abençoada. Quase que não sai aqui, irmão. Honrai. Mas o pouco eu falo em coreano. Mas glória a Deus, sabe? Porque a Bíblia ela é uma palavra verdadeira, verídica. Que não está só acontecendo comigo e contigo, não. Aconteceu com a geração passada também. Esses deslizes, essas falhas, de nós se levantar, sabe? Com a nossa livre, espontânea liberdade e começar a querer criar algumas malícias em nossas vidas. É o que o versículo 16 diz. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Tem pessoas que se sentem tão livres na presença de Deus, que começam a fazer coisas piores do que antes de ter conhecido a palavra de Deus. Tem pessoas que se sentem com tanta liberdade, que elas acabam, sabe, destruindo a sua própria liberdade, porque elas não se comportam como servo de Cristo, como servo de Deus. E a Bíblia te chama a responsabilidade para você se comportar como um homem, como uma mulher de Deus na terra. Você não precisa sair discutindo, contenda com ninguém. Você só precisa, aleluia, andar em conformidade com os seus ensinamentos. A Bíblia diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Sabe, é muito fácil obedecer quem é bom. Difícil é obedecer os que não têm o temor de Deus. E até nisso Deus manda você ser obediente. Porque aqueles que não obedecem a Deus, já existe uma sentença para eles. Aqueles que não têm temor de Deus, já existe uma sentença preparada. Quantas pessoas estão sendo usadas pelo diabo para afrontar o homem e a mulher de Deus, a igreja do Senhor? Quantas pessoas não têm mais temor de Deus em suas coisas sagradas? Sabe, eu sou de um tempo que nós tínhamos muito temor, respeito pela palavra, pela igreja, pelos homens e mulheres de Deus. Hoje mudou. Se for possível, eles passam até por cima do pastor, da pastora, do diácono, do presbítero, da diaconisa. Por quê? Porque o tempo está se acabando.
está se cumprindo na terra o que Jesus falou. Que muitos serão perseguidos por causa do seu nome. Muitos, sabe, serão mortos, rejeitados, caluniados. Mas voltando à palavra aqui de 1 Pedro, capítulo 2, diz que coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. É bom quando nós sofremos injustamente. É bom quando a pessoa se volta contra você sem motivo nenhum. Porque você começa a entender que você está fazendo a vontade de Deus. Que você está agradando o Espírito de Deus. Porque quando alguém se volta contra você, contra a sua família, contra a sua casa, sem motivo, é porque existe coisas de Deus aí na sua vida. É porque tem mistério de Deus. Aleluia. Quando a Bíblia diz, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Ou seja, você, aleluia, não falou nada. Você não estava no lugar e as pessoas te atacam. Tem coisas de Deus aí na sua vida. Tem perseguição aí das trevas contra a tua vida. Mas isso é tudo por permissão de Deus. Aleluia. Porque vai chegar um tempo, aleluia, que por mais que eu e muitos homens e mulheres de Deus não queiram, aleluia, seremos perseguidos. Seremos, sabe, rejeitados. Seremos mortos por amor do nome dele. A Bíblia diz que o que perseverar até o fim será salvo. Sabe, o pecado está aumentando. O pecado está aumentando. A dificuldade a cada dia aumenta. Tem pessoas que não têm mais temor a Deus. Não tem mais medo da mão de Deus. Eu acho que a pessoa tinha que ser mais ousada contra o diabo. Porque se o diabo te pegar, tem Deus para tirar. Mas caindo na mão de Deus, quem te tirará? Aleluia. Glória a Jesus. Esse é um dos enganos que o ser humano cai. Aleluia. Ele entende que ele pode se voltar contra Deus, porque isso é tudo semente do diabo na vida do pecador. Bota na cabeça da pessoa que ela pode se voltar contra a obra de Deus. Mas a pessoa esquece que se cair na mão de Deus, quem é que vai tirar? Na mão do diabo, Deus tira, porque ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Ele é o leão de Judá. Glória a Jesus. É a tribo, aleluia, de Judá. Glória a Deus. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Aleluia. Lava, cantarava, sai. Glória ao eterno. Mas se cair na mão dele, quem é que vai tirar? Meu Senhor. Coisa horrível é cair na mão do Deus vivo, diz a palavra. Senhor da glória. Sabe, a Bíblia diz que se você fazer agravo e sofrer, você está cumprindo um círculo, sabe, normal da física. Meu Senhor. O normal da física é você deixar um copo cair e ele se quebrar. É verdade. O normal da física é você encher um copo d'água e somente parar por aí, porque não pode ocupar dois espaços, um corpo só. Você encheu o copo, parou por ali, não tem como encher outro copo dentro de outro copo. É a lei da física. Mas na lei de Deus tudo muda. Na lei de Deus ele toca na água e a água vira vinho. Aleluia. Na lei de Deus ele toca na rocha e da rocha sai água. Glória a Deus. Na lei de Deus ele multiplica os pães de tal maneira que alimenta para mais de 5.000 pessoas. 2 pedacinhos de pães. E tem outro detalhe.
O nosso Deus, ele faz Aleluia. o cego enxergar, Glória a Deus. paralítico andar, morto ressuscitar. Glória a Deus. Aleluia, ele afasta os demônios Meu Senhor. dos que estão aprisionados espiritualmente. Mas isso tudo é pela fé, isso é tudo pelo nome santo dele, crendo em seu evangelho. Glória a Deus. Porque o homem nada pode fazer. Verdade. A palavra está muito boa, né? Mas está na hora de terminar. Jesus está mandando.